Salve, queridos! Vocês sabem que eu comecei esse canal no dia 1º de maio e aqui você encontra os principais personagens e histórias bíblicas. E claro que se trata de um resumo, como eu sempre falo, né? Mas a ideia geral é que está nos vídeos mesmos. Se você quiser depois aprofundar, tem muita informação, vá até a Bíblia, veja lá em detalhes. Mas eu procuro sempre trazer qual é o conceito central que está por trás das histórias. Como esse é o vídeo de número 33, né, lembrando que nós estamos aqui de forma ininterrupta desde o dia 1º de maio, toda segunda e quarta às 20 horas, e esse então, o vídeo 33, eu resolvi homenagear o principal personagem bíblico, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que esse será apenas o primeiro de vários vídeos que eu farei aqui no canal, porque a vida de Cristo ela é multifacetada e é muito difícil esgotarmos todos os assuntos que envolvem a vida dele. Nesse primeiro vídeo eu resolvi trazer aspectos mais desconhecidos da vida de Cristo. E depois eu farei novos vídeos trazendo outras abordagens, outros aspectos da vida dele. Então, Cristo que foi único, né? Que apesar de ser impossível nos igualarmos a ele, é dever de quem acredita nele tentar imitá-lo. Mas antes de falarmos sobre a sua vida, é comum algumas pessoas perguntarem, né? Mas será que ele existiu mesmo? Faz tanto tempo, né? Mais de 2000 anos. O fato é que nós temos mais provas arqueológicas e históricas da existência de Cristo do que, por exemplo, Sócrates, Platão, Pitágoras, até de Alexandre o Grande, né? Para a gente ficar em alguns apenas. O interessante é que ninguém duvida da existência dessas pessoas, mas de Cristo sim. Então, por exemplo, a biografia mais antiga que chegou até nós de Alexandre o Grande é de 300 anos depois da morte dele. Já Jesus, o texto mais antigo que chegou até nós, data de apenas décadas após a sua morte. Ah, mas você pode falar, mas isso são textos religiosos. Sim, mas fora da Bíblia, de qualquer texto religioso, nós temos vários autores pagãos, né, que mencionam Jesus, como Tácito, Suetônio, Plínio o Moço, que era um historiador, Flávio Josefo, que foi também um historiador judeu, e todos eles são textos extra-bíblicos que mencionam a passagem de Cristo aqui na Terra. Então, a vida de Jesus Cristo é um dos temas mais estudados e discutidos na história. Mas ainda assim existem aspectos desconhecidos ou menos explorados sobre a sua vida que intrigam estudiosos, teólogos e curiosos. Então, assim, enquanto os evangelhos canônicos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fornecem uma visão abrangente dos principais eventos de sua vida e ministério, existem períodos e detalhes sobre a vida de Cristo que permanecem envoltos em mistério, né? Então eu trouxe alguns aqui que são, né, passagens, aspectos menos conhecidos e discutidos da vida de Cristo. Então, primeiro tema que sempre surge quando a gente fala de uma vida desconhecida de Jesus são os chamados anos desconhecidos de Jesus, né, que são um dos maiores mistérios da vida de Cristo, são chamados esses anos desconhecidos, ou seja, o período entre sua infância e o início de seu ministério público, né? Então, se você pensar bem, né, Jesus ele começa a aparecer, né, e se torna um rabino aos 30 anos, aos 33 é morto. Então, veja só, todo o impacto que ele trouxe no mundo
refere-se aos 3 anos de seu ministério, né? Então, os evangelhos evidentemente relatam o seu nascimento, alguns eventos na infância, como a visita dos magos e o episódio no templo de Jerusalém aos 12 anos, que ele se perde, os pais não acham mais ele, e daqui a pouco ele aparece e os pais, onde você estava? Eu estava na casa de meu pai, estava no templo, né, discutindo com rabinos e discutindo no mesmo nível, né? Mas depois desse evento aos 12 anos, os relatos, né, dos evangelistas, eles saltam para o início do seu ministério cerca de 30 anos. E há algumas possíveis explicações, né? Porque algumas tradições sugerem que Jesus passou esses anos em Nazaré, vivendo uma vida simples como carpinteiro, e lembrando que o pai dele, José, não era carpinteiro só, ele era construtor, quer dizer, ele fazia várias coisas, né? Era chamado de, como falei em outro vídeo, de quem fazia as coisas que José fazia, era chamado de tecton, né? Que era construtor, daí que vem a palavra arquitecto, né? Arquitetura, tá certo? E ele estava lá ajudando o seu José, que era o seu pai terreno. Outros estudiosos especulam que ele possa ter viajado, talvez para o Egito ou outras regiões, onde poderia ter aprendido sobre diferentes culturas e religiões, embora não existam evidências históricas ou mesmo bíblicas diretas para apoiar essas teorias. Alguns dizem que ele foi para a Índia, China, mas não tem nada que diz isso, né? Mesmo alguns textos apócrifos, que são escrituras que não foram incluídas no cânone bíblico oficial, eles tentam preencher essas lacunas. O Evangelho da infância de Tomé, por exemplo, ele narra episódios milagrosos da infância de Jesus, mas esses relatos não são aceitos como autênticos pela maioria das tradições cristãs, então não está na Bíblia. E quanto à formação e educação de Jesus? Os evangelhos não fornecem detalhes específicos sobre a formação educacional de Jesus. Ele demonstrava um profundo conhecimento das Escrituras, que a gente chama hoje, né, de Antigo Testamento, das Escrituras judaicas, como evidenciado em suas discussões no templo. Então ele ia para dentro do templo e discutia com estudiosos dos textos bíblicos no mesmo nível. E também fazia isso durante o seu ministério, né? E esse conhecimento levanta perguntas sobre como e onde Jesus foi educado. Não dá para negar uma influência familiar, né? Jesus provavelmente recebeu instrução em casa, onde Maria e José teriam ensinado as tradições religiosas e as escrituras para ele. Como a maioria dos meninos judeus da época, ele também pode ter frequentado uma sinagoga local para aprender a Torá, né, que são os primeiros livros da Bíblia. E também teve a influência de João Batista, né, que era primo dele. Alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter tido contato com os ensinamentos de João Batista antes de iniciar seu próprio ministério. João Batista era um pregador que era carismático, que proclamava o arrependimento e a vinda do reino de Deus, que são temas centrais também no ministério de Jesus. Aliás, a vida de João Batista daria um bom vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre a vida de João Batista, ele também foi perseguido, é bem legal. E também se fala pouco, né, sobre os irmãos e a própria família de Jesus, né? A menção aos irmãos e irmãs de Jesus nos evangelhos é um tópico que suscita debates entre teólogos e historiadores. Você pega, por exemplo, o livro de Marcos, no capítulo 6, está escrito assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Lembrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, né? Era o homônimo dele. E aí, esse texto traz algumas interpretações diferentes, né? Algumas tradições cristãs, como o catolicismo, por exemplo, interpretam esses irmãos como primos ou parentes próximos, defendendo a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Outras tradições, como o protestantismo, aceitam a ideia de que Maria e José tiveram outros filhos após o nascimento de Jesus. E se a gente pega, por exemplo, o papel de Tiago, né? O Tiago ele é
mencionado como irmão de Jesus, teve um papel de destaque na igreja primitiva, ele foi líder da comunidade cristã em Jerusalém. E a sua relação com Jesus e seu papel posterior levantam questões sobre a dinâmica familiar e a transição de Jesus de sua vida privada para o ministério público. E Jesus também ele era conhecido por ensinar, né, por meio de parábolas, que são histórias simples, com significados profundos. Então, quando você lê uma parábola, você fala, pô, mas isso é uma historinha simples. Pois é. Aí você começa a estudar, como eu já fiz aqui, né, vários vídeos mencionando as parábolas. Acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi do filho pródigo, e você vê a profundidade naquilo que foi dito. Então, as parábolas são algumas das formas mais conhecidas de seus ensinamentos. Mas a escolha dessa metodologia, de sua capacidade de conectar verdades espirituais complexas com a vida cotidiana, elas levantam perguntas sobre a origem e o propósito. Então vamos falar primeiro da origem cultural. O uso de histórias para ensinar era comum na tradição judaica. E Jesus, ao utilizar parábolas, estava se alinhando com os métodos educacionais da época. Sim, porém, as parábolas de Jesus eram únicas por sua profundidade espiritual e sua capacidade de desafiar as normas religiosas e sociais. E era isso que ele fazia, né? Quando os religiosos vinham confrontá-lo, ele mandava uma parábola para ver se caía a ficha, né? Mas era muito difícil das pessoas compreenderem o que ele estava querendo dizer. E o propósito de ocultação e revelação, no livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus explica que as parábolas são usadas tanto para revelar verdades aos que estão dispostos a ouvir, quanto para ocultá-las daqueles que não estão espiritualmente preparados. E essa abordagem provocou fascínio e às vezes confusão entre seus seguidores e críticos. E é interessante porque quando a gente discute aqui, né, nesse canal, né, quando eu trouxe várias parábolas em diferentes vídeos, a gente tem que parar, ver, discutir sobre o texto que está na parábola. Você imagina fazer isso há mais de 2.000 anos atrás? Era praticamente impossível alguma pessoa entender, né? Lembrando que também nós aqui estamos dispostos a entender. E na época, né, os fariseus não estavam nem um pouco dispostos a compreender o que Jesus estava falando. E é interessante também a relação de Jesus com grupos marginalizados na época. Então, embora Jesus seja frequentemente retratado como pregando para as multidões, o que é verdade, né? Ele também dedicou tempo significativo para se relacionar com pessoas marginalizadas pela sociedade na época, né? Como pecadores, cobradores de impostos, leprosos e mulheres, né? Por incrível que pareça. E as mulheres tiveram um papel importante no ministério de Jesus. Lembrando, né? Jesus era um rabino, e todo rabino tinha o seu grupo de estudantes, tá certo? E ele quebrou muitas normas sociais ao tratar as mulheres com respeito e dignidade, e uma cultura onde as mulheres eram frequentemente marginalizadas. Aliás, até hoje, né, em muitos locais do Oriente Médio. Ele conversou com a mulher samaritana, isso está no livro de João, no capítulo 4. Então, Samaria era uma região que não era muito bem vista. E ele conversou com a mulher samaritana no poço e tal. Como assim você vai conversar com uma mulher, ainda mais samaritana? Né? Ele perdoou a mulher adúltera, no capítulo 8 de João, que é aquela história, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, né? E foi ungido por Maria em Betânia, tá no livro de Marcos, no capítulo 14. Algumas das mulheres também foram as primeiras testemunhas de sua ressurreição. Um fato notável, considerando o contexto social da época. Alguns dizem que Maria Madalena foi sozinha e viu que ele não estava mais lá. Outros falam que foi Maria Madalena junto com Maria e outras mulheres que viram, mas não importa. E ele se relacionava também com cobradores de impostos e pecadores. E ele foi muito criticado por se associar com cobradores de impostos, como Mateus. Imagina, ele chamou um cobrador de impostos do Império Romano
lembrando que o Império Romano não era exatamente um exemplo de como lidar com pessoas. O Império Romano oprimia fortemente, né, as pessoas dos reinos conquistados, e tinham pessoas que cobravam impostos em nome dos romanos, então eles eram vistos como a escória da sociedade, né? Eram traidores, enfim. E Mateus, ele vai e chama um cara que cobrava impostos, que era odiado por todos, para fazer parte do grupo, do círculo de pessoas mais próximas a Jesus, né, que foi Mateus. E também Zaqueu, né, eles eram desprezados porque colaboravam com os romanos. E Jesus, né, na sua disposição em jantar com pecadores e marginalizados, como a gente vê no livro de Lucas, capítulo 19, isso desafiou as normas sociais e religiosas, mostrando sua missão de alcançar todos, independentemente de seu status. Então, ao contrário dos religiosos, né, da época, Jesus fazia questão de trazer todo mundo para dentro, tá certo? Como ele falava, né, na parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi procurar aquela uma que se perdeu, certo? Então, embora os evangelhos falem frequentemente sobre as orações de Jesus, há um aspecto profundo e muitas vezes subestimado da sua vida espiritual. Por exemplo, né, as orações solitárias. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Isso a gente vê em Lucas, no capítulo 5. Diferentemente de alguns religiosos que ficavam orando na praça, em voz alta, para as pessoas verem que ele é um estudioso, que ele entende bastante da palavra. Então era movido pelo ego, né, que Jesus ensina. Você vai orar com Deus? Vá num lugar solitário. Se estiver num caso, vá no seu quarto, feche a porta e faça dessa uma conversa íntima entre você e Deus. Não fique fazendo isso em praça pública para se mostrar, certo? Então, esses momentos de oração, especialmente em eventos críticos, como a transfiguração em Getsemane, mostram sua profunda comunhão com o Pai e a sua dependência da orientação divina. Durante a agonia do Getsemane, né, que era aquele morro lá, a oração de Jesus no jardim do Getsemane, em Mateus, no capítulo 26, ele é um dos momentos mais íntimos e intensos de sua vida. Sua agonia e submissão à vontade de Deus, quando ele fala, se possível, passe de mim esse cálice, né, que era o sofrimento pelo qual ele ia passar. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, revelando um aspecto de sua humanidade muitas vezes menos discutida, que é a profunda luta emocional e espiritual que ele enfrentou antes de sua crucifixação. E aí é o seguinte, né, gente? A gente vê aí, então, assim, Jesus, ele era um ser espiritual, mas também era um ser humano. E o lado humano dele falava, oh Deus, quebra essa aí, se der, passa de mim longe, porque eu não quero ser crucificado. Eu não quero sofrer tanto assim. Porém, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, no embate entre o lado físico humano e o lado espiritual, venceu o lado espiritual. Não é como a gente reza, né, para quem acredita, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E a gente sabe também que muito do que sabemos sobre a vida de Jesus, ela foi transmitida por tradição oral, antes de ser escrita nos evangelhos. Essa prática levanta, claro, algumas questões sobre como os primeiros seguidores de Jesus preservaram e transmitiram os seus ensinamentos. Tem um aspecto da memória coletiva, quando as comunidades cristãs primitivas foram responsáveis por preservar os ensinamentos e atos de Jesus por meio de uma memória coletiva, o que indica uma forte tradição oral. Essa prática era comum no mundo antigo, onde a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Eu já comentei isso também em outro vídeo. A gente fala assim, né? Mas por que não escreviam na época? Então, assim, a gente não pode olhar para um texto tão antigo e levar a nossa realidade para aquela época.
Então, primeiro, as pessoas eram analfabetas em sua imensa maioria. Segundo, o instrumento de escrita, ele não era essa molezinha como nós temos hoje. Você vai numa papelaria, compra um papel e escreve, compra uma caneta e escreve. O papel era caro, a caneta, não era caneta, evidentemente, era a pena, né? Eram caros, a tinta era cara, assim, era muito difícil, tá certo? Então, a tradição oral, e o povo hebreu era muito bom nisso, né, em tradições orais, era o que segurava o conhecimento das histórias. Então, as gerações mais antigas contando para as gerações mais novas tudo o que aconteceu, e isso até hoje, né, na comunidade judaica, todas as festas religiosas, é relembrado o que aconteceu na época, é contado a história para as novas gerações, o que mantém a tradição viva. Os discípulos de Jesus, que viveram e aprenderam diretamente com ele, também desempenharam um papel crucial na transmissão dessas histórias e ensinamentos. Por exemplo, as cartas de Paulo de Tarso, sempre ele, né? Mas não tem jeito de não falar de Paulo de Tarso. Elas foram escritas antes dos evangelhos, mostrando que os ensinamentos de Jesus estavam sendo passados e discutidos nas primeiras décadas após a sua morte e ressurreição. Então, as cartas de Paulo, elas foram escritas logo após alguns anos, 30 anos depois da morte de Cristo. Então, é muito próximo, não é? Do evento que aconteceu. Então, embora muitos aspectos da vida de Jesus sejam bem conhecidos, existem áreas envoltas em mistério e especulação. Os anos chamados anos desconhecidos, a formação de Jesus, a sua relação com a sua família e seus métodos de ensino são apenas algumas das áreas que continuam a fascinar e inspirar estudo e reflexão. E apesar das lacunas, os registros disponíveis nos evangelhos, combinado com as tradições e estudos históricos, eles oferecem uma visão rica do homem que transformou a história. Esses aspectos desconhecidos ou menos discutidos convidam a meditação sobre a profundidade e a complexidade da vida de Cristo, incentivando uma compreensão mais profunda de sua mensagem e missão aqui na Terra. Que a vida e a obra de Cristo continue a te inspirar ao longo de sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.